Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre o caráter do cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. Essa revista, que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, ela destaca várias personalidades e pessoas da Bíblia e a partir delas se extrai exemplos de caráter para a instrução da igreja. E nós, nesta revista, nós tivemos já várias aulas ressaltando a figura feminina, mulheres importantes da Bíblia. Semana passada estudamos Maria, a irmã de Lázaro, e desta feita nós vamos estudar aqui a lição de número 11, que tem por título Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Este é o título da lição que nós vamos estudar hoje e que será estudada, por sua vez, na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 38. Assim diz o texto bíblico: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A verdade prática diz assim, que é o pensamento e o comentário aqui do autor da revista, diz: Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Muito bem, então a lição de hoje vai enfocar essas duas características, essas qualidades de Maria, mãe de Jesus, que é humildade e submissão. Nós temos aí, às vezes, pelo fato de sermos evangélicos e às vezes a gente se coloca contra o pensamento católico e às vezes se exagera na dose, se critica Maria e deixa de lhe dar o respaldo que ela merece. Então, eu, pastor Fábio, já estamos aqui a postos para iniciar o nosso debate, a nossa conversa. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, meus queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 11 e vamos estudar mais uma personagem feminina ao longo deste trimestre. São 5 personagens femininas e a 5ª personagem feminina que vamos estudar nesta lição é sobre Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Em toda esta lição vai ser pautada para mostrar essa característica de humildade e submissão de Maria, a mãe de Jesus. Então nós vamos, no primeiro tópico, analisar o perfil de Maria, mãe de Jesus. Depois vamos explicar a elevada missão de Maria e, por fim, apontar o papel de Maria no plano da salvação. Em primeiro lugar, queremos falar para os nossos telespectadores que temos alta estima por Maria, a mãe de Jesus, uma serva de Deus, uma crente fiel no Senhor e uma pessoa da nossa mais alta estima e que serve de exemplo para todos nós. Maria foi salva, está no céu e nós também vamos para o céu onde ela está. E os evangélicos não têm nada contra Maria. Se algum evangélico disser alguma coisa contra Maria, não está esse pensamento refletindo o pensamento bíblico. Então nós vamos estudar e ver que Maria era uma crente, uma serva de Deus, de muitas qualidades e que foi agraciada por Deus, foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Isso foi uma coisa muito importante, tanto é que o anjo disse: bendita és tu entre as mulheres. Não é pouca coisa, uma mulher, na cultura judaica, uma mulher que tinha filhos, uma mulher que gerava filhos, era muito valorizada. E aquela que não tinha filhos,
que era estéril, ou por algum problema de saúde não podia ter filho, então ela era às vezes discriminada na sociedade judaica. E além de ser mãe, ainda ser mãe do Salvador, ainda ser mãe de Jesus, então realmente foi um privilégio muito grande para ela de ter sido escolhida por Deus. Deus, na sua soberania, ele escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Certamente lá em Israel teria outras servas de Deus também que Deus poderia ter escolhido, mas Deus tinha que escolher uma, e escolheu Maria, e ela tinha as qualidades, as qualificações para aquela obra, para atender aquele chamado divino. E a gente vê que ao ser chamada, ao ser escolhida por Deus, ela se submeteu à vontade de Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. No tópico 1 da nossa lição, no ponto 1, diz quem era Maria. Maria, ela era noiva de José. Maria ainda era uma jovem virgem, ela não tinha tido ainda contato sexual com José, porém estava prometida em casamento para José. Na cultura judaica da época, a moça era prometida em casamento ao rapaz, e aquilo ali já era como se fosse casado, porém sem coabitar, porém sem morar juntos e sem ter relação sexual. Então, José, ele era descendente real. José era descendente de Davi. Na genealogia de Jesus, narrada aqui em Mateus, no capítulo 1, diz que Jesus era descendente de Davi e que José também era descendente de Davi. No Mateus capítulo 1, versículos 15 e 16, diz que Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então Maria era a esposa, de Jesus, aquela que estava prometida em casamento. O casamento não tinha sido ainda consumado, então nesse período aí, desse noivado, foi quando o anjo de Deus se revelou a Maria, trazendo uma mensagem de Deus para ela, dizendo que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, pastor José Roberto, conforme o tópico 1.2 da nossa lição, Maria era uma mulher de várias qualidades, de um caráter considerável. Muito bem, pastor Fábio. E aqui nós destacamos com o comentarista da lição algumas qualidades, algumas virtudes do caráter de Maria, e que são dignos de destaque, de exemplo para jovens da igreja, para moças da igreja e também os rapazes. Então, a primeira característica era que ela era virgem, Então, naqueles tempos, a virgindade era tido como um valor elevado, principalmente na vida espiritual dos mais jovens, e era levado em consideração. Felizmente, nós vivemos numa sociedade hoje que coloca o sexo como um fim em si mesmo, e as pessoas se usam de forma até descartável, sem lhe dar o devido valor. Mas Maria era virgem, e ela precisava ser virgem, inclusive, para se dar o cumprimento da profecia. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, fala de uma virgem, que seria aquela que seria a mãe do Salvador. E o mais interessante é que essa profecia foi revelada por Isaías aproximadamente 750 anos ou 760 anos antes que o próprio Cristo viesse a nascer. Então, eis aí uma qualidade, uma virtude desta mulher. Também ela foi agraciada. O anjo, quando apareceu a Maria, disse: salve agraciada. Em algumas traduções está escrito assim: muito favorecida. A palavra graça, favor, você sabe muito bem, significa algo que se recebe sem que se mereça. E, de fato, Maria, ela não merecia ser a mãe do Salvador. E aí nós já começamos a desconstruir alguns equívocos tradicionais da religião que se coloca aí na sociedade como oficial, que
de fato, Maria, ela teve um Salvador. Jesus foi o Salvador de Maria. Ela foi alcançada pela graça de Deus, e a graça de Deus foi manifestada em Jesus. Agora, não podemos desconsiderar também que essa era uma mulher de Deus, e aí nós aproveitamos para ressaltar que muitos evangélicos, às vezes, querem falar mal de Maria, querem desconsiderar Maria, e alguns até que a ela se referem em tom desrespeitoso. Mas isso não é bíblico. Nós temos que reconhecer que essa foi uma mulher na qual o anjo lhe revelou que o Senhor era com ela. O anjo apareceu, Lucas 1:28, e diz: o Senhor é contigo. Então, se Maria foi agraciada, se Maria foi favorecida, era também porque ela buscava a Deus, ela se interessava por Deus, ela se aproximava de Deus. Nós vamos ver aqui ao longo da história desta mulher que ela era uma mulher piedosa, era uma mulher de oração, era uma mulher que buscava a presença de Deus. Isso aí deve servir também de exemplo e motivação para que nós estejamos sempre buscando o favor de Deus. E orar não é algo meritório, não é porque a gente vai receber de Deus só porque a gente ora, mas Deus quer também que a gente ore, que a gente se aproxime dele, para demonstrar, para que nós venhamos a demonstrar a nossa dependência de Deus. E ainda nesse tópico 1.2, é destacado aqui pelo comentarista que ela foi considerada bendita entre as mulheres. O anjo diz assim, Lucas 1:28, bendita és tu entre as mulheres. E por que foi que Maria foi bendita? Ela foi bendita porque ela, entre muitas mulheres judias que tinham a pretensão e o sonho de se tornarem mãe do Messias, do prometido, do enviado, foi a ela que Deus escolheu. Um dos maiores desejos de uma mulher judia, o pastor Fábio já ressaltou isso aqui, era o de ser mãe. E não apenas de ser mãe, mas de ser mãe também daquele que viria a pisar na cabeça da serpente. Então, Maria foi bendita, foi agraciada, foi favorecida, porque entre tantas mulheres ela veio a se tornar a mãe do Salvador. Muito bem, nós estamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje e o assunto desta lição é a respeito de Maria, a mãe de Jesus, esposa de José, uma serva humilde, era uma pessoa que era humilde e era submissa à vontade de Deus. Temos aprendido no primeiro bloco de que Maria era prometida em casamento a José, depois que Jesus nasceu, ela se tornou esposa efetivamente de José, teve outros filhos e viveu uma vida normal de esposa com José, e José era descendente de Davi. José era descendente de Davi porque o Messias tinha que ser descendente de Davi. Vimos também que Maria era uma mulher virgem, era uma moça que estava preservada sexualmente, preservou a sua sexualidade para o casamento e até ela dar à luz a Cristo, ela não teve nenhuma relação sexual com José. Isso aí fala também da importância para nós aplicarmos no dia de hoje, para nós, os jovens, para todos nós também sejamos puros sexualmente, como a Bíblia ensina. Também aprendemos que Maria foi agraciada por Deus, foi escolhida pela graça de Deus. É importante a gente frisar que essa escolha foi uma escolha soberana de Deus.
Não é que havia um concurso lá em Israel para saber qual era a mulher que mais merecia ser a mãe do Salvador, a mulher que teria mais qualidades para ser a mãe de Salvador, e ganhou esse concurso, Maria. Não, uma decisão soberana de Deus. Ele tinha que escolher uma e escolheu Maria. Evidentemente que Deus não ia escolher uma mulher qualquer, né? Tinha que escolher uma mulher à altura desta missão e desta vocação, que não era fácil, né? Seria muito difícil, né? A reputação de Maria estaria em jogo, porque naquela cultura, uma moça que perdesse a virgindade, uma moça que tivesse relação sexual antes do casamento, estava sujeita a ser morta. Era considerado um crime naquela sociedade da época. E, de repente, Maria aparece aí dizendo que está grávida, e José, como é que ia receber isso? Como é que José ia receber essa notícia? A comunidade ia receber isso? E ela diz, não, eu estou grávida do Espírito Santo. E não tinha exame de DNA na época. Então, não foi fácil a situação de Maria. Ela se colocou, ela foi usada por Deus, ela atendeu ao chamado de Deus, mas também ela correu riscos, mas ela não quis saber desses riscos. Ela se entregou totalmente à vontade de Deus. Lucas 1:38 diz que ela falou assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria estava disposta a cumprir o chamado de Deus, não importa o preço que tivesse que pagar. Inclusive, em Lucas 2:35, no cântico ali de Simeão, quando Simeão ela falou em relação a Maria, diz que uma espada transpassará também a sua própria alma. Falando em relação a Maria, não foi fácil, porque Maria viu Jesus chegar, teve Jesus como seu bebê e o viu também morrer ali naquela cruz. Maria acompanhou Jesus em todas as etapas, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, a sua crucificação. Então, ela é uma pessoa que Deus estava com ela, correu riscos, foi difícil, mas o Senhor era com ela, conforme o anjo falou para ela, e ela foi muito abençoada, muito bendita entre as mulheres. No tópico 2 da nossa lição, a elevada missão de Maria. Deus escolheu, tópico 2.1, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Uma coisa importante, meu querido telespectador, que nós não podemos deixar de explicar isso aqui, que é muito importante. A religião hegemônica cristã aqui do nosso país diz e prega que Maria é mãe de Deus, que Maria é mãe de Deus. Na verdade, Deus ele é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Deus não tem princípio nem fim, Ele é eterno, então não tem cabimento alguém dizer que alguém é mãe de Deus ou alguém é pai de Deus, porque Deus não tem começo, não tem princípio nem fim, Ele é eterno. Então Maria, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus é o Deus que se fez homem, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. O anjo disse a Maria, em Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31, as seguintes palavras: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Interessante aqui que o próprio Deus foi quem escolheu o nome do menino, o nome do Salvador foi escolhido pelo próprio Deus. E Deus não usou aqui um nome diferente, um nome extraterrestre, né? Porque às vezes tem gente que acha que a pessoa, para ser especial, para ser chique, tem que botar um nome bem esquisito, né? Mas não, Deus escolheu para o filho dele o nome Jesus, que era um nome bem comum lá em Israel. O nome Jesus é a versão grega do nome hebraico Josué. O nome hebraico Josué, então a versão grega é Jesus, que significa Jeová é Salvador. Então o nome de Jesus significa Jeová é Salvador, que denota exatamente, professor José Roberto, a missão, né, de Jesus, ele é o Salvador. É isso mesmo, esse nome simples e um nome bastante comum,
naquele tempo, mas que transmite a ideia daquilo que Deus queria fazer através do seu plano e do seu projeto, que era salvar a humanidade. De fato, Deus amou o mundo de uma maneira tal que entregou, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. E o ponto 2.2 da lição diz que Maria, ela recebeu um anúncio de que ela seria a mãe do Salvador. Ora, uma das novidades e notícias alvissareiras que uma mulher pode receber é a de que vai ser mãe. Eu já tive a oportunidade de testemunhar, de ver a alegria e de satisfação nos olhos de muitas mães, muitas mulheres, que quando recebem a notícia de que serão mães, elas ficam eufóricas, elas ficam muito felizes. E Maria também recebeu o anúncio, e foi um anúncio sobrenatural, foi um anúncio de um exame corriqueiro que se faça aí, através desses que a ciência nos possibilita. Foi um anúncio espiritual, sobrenatural. O anjo Gabriel chega e diz: olha, Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Olha, se ser mãe já era um privilégio e um prestígio para a mulher judia, ser a mãe do Salvador, um tanto mais. E o anjo explicou que o menino nasceria pela virtude ou pelo poder, não é a palavra dinamis no grego, pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. De repente, algumas pessoas questionam até, se indagam, como pode isso ser possível? Então, eu quero dizer para vocês que este é o mundo da Bíblia, é um mundo revelado, é um mundo sobrenatural e que pode muito bem fugir da sua lógica, da sua compreensão, mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que vai muito além daquilo que a gente é capaz de entender e de compreender. Então, Maria, o Espírito Santo gerou no ventre dela o Salvador Jesus Cristo. É verdade, isso foi um milagre, milagre não tem explicação, milagre não se explica, ou crê ou não crê, e cremos que Deus, como o próprio anjo disse a Maria, para Deus nada é impossível. Maria disse: mas como pode ser isso, se eu não conheço varão, eu não conheço nenhum homem, eu sou virgem? E o anjo disse para ela: mas para Deus nada é impossível. Então, ali no ventre de Maria, Deus operou o milagre da encarnação, né, do verbo de Deus, da encarnação de Cristo, se deu ali no ventre de Maria, né, pelo poder exclusivo de Deus. Maria, vamos dizer assim, não atuou ativamente, não participou ativamente, nada disso, foi um milagre feito por Deus, o Criador. Muito bem, então vamos para o nosso intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta, EBD em debate, hoje tratando a respeito de Maria. Maria, a mãe do Salvador, né? A mãe de Jesus, e o seu exemplo de humildade, o seu exemplo de serviço a Deus. Então, nós estávamos tratando aqui sobre o ponto 2 da lição, que fala sobre a elevada missão de Maria. Então, não foi uma missão simples, ela recebeu a missão de ser a mãe do Salvador. E essa missão lhe trouxe prestígio, privilégio, reconhecimento, mas também responsabilidade e sacrifício. Maria, nós vamos ver aí através do relato de Lucas, que ela já soube desde cedo que uma espada haveria de transpassar o seu coração e que ser a mãe do Salvador, de fato, lhe traria sofrimento. Então, o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela seria mãe, e que seria a mãe de Jesus, o Salvador, e que essa criança nasceria pela virtude do Espírito Santo. Evidentemente, isso se tratava
de um milagre. Isso se tratava de algo sobrenatural, algo que vai muito além do nosso entendimento. Você pode se indagar, talvez por causa da sua cosmovisão material, em alguns casos talvez até materialista, você pode achar que isso não é possível, mas o Deus da Bíblia é o Deus dos impossíveis. O próprio Lucas atesta isso na abertura do seu evangelho, e ele diz aqui que Maria, então, quando recebeu essa notícia, ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor. Então, que bonita a atitude de Maria, né? Uma demonstração de disponibilidade, de presteza. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas capítulo 1, versículo 38. Então, o que nós aproveitamos aqui para destacar é esse sentimento de serviço, de disponibilidade de Maria para que Deus fizesse na vida dela a sua vontade. E aí nós queremos convidar você que nos vê e que nos acompanha, para que você reflita sobre a importância de nós entendermos o significado da palavra servo ou serva, né? Às vezes tem pessoas assim, pastor Fábio, que enchem a boca e dizem assim: olha, eu sou servo de Deus, ou então eu sou a serva de Deus, né? E às vezes tem gente que não gosta desse termo, porque acha que é se rebaixar, e diz assim: eu sou ministro, né? E enche a boca dizendo que é ministro. Mas nós fomos chamados por Deus para sermos servos. Doulos, no grego, dá essa ideia de escravo, de alguém que obedece, alguém que escuta a voz e o comando do seu Senhor, né? É isso mesmo, pastor José Roberto. Servo é para servir, se submeter incondicionalmente à vontade do seu Senhor. No tópico 2.3 da nossa lição, Maria, mulher e mãe. Além da extraordinária capacidade de Maria, qualidade extraordinária de serva, de pessoa humilde, Maria também se destaca como uma mãe exemplar. Maria, ela cuidou de Jesus. Maria, ela já no início, quando ela estava grávida ainda, e saiu um decreto do imperador César Augusto, dizendo que todo mundo lá da província, lá de Israel, todo mundo deveria se alistar na sua cidade de origem. Teve aquele recenseamento, e embora José e Maria morassem em Nazaré, no norte de Israel, lá na região da Galileia, que ficava ao norte, porém eles eram do sul de Belém, que ficava na Judéia, que ficava ao sul. Então eles tiveram que viajar. Esse recenseamento tinha um prazo para ser feito, tinha para ser realizado, e mesmo Maria estando grávida de Jesus, já prestes a dar à luz ao menino Jesus, Maria foi até lá, e quando chegou em Belém, ela deu à luz a Jesus, e Jesus nasceu ali numa manjedoura, não é? Numa manjedoura, e ela cuidou de Jesus. Aos 8 dias que Jesus tinha nascido, ela levou Jesus para ser circuncidado. Lucas capítulo 2, versículo 22 diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então nós observamos aqui que Maria e José eram um casal, eles eram uma família que cumpria a lei do Senhor, que tinha uma vida religiosa regular. Eles levaram para Jerusalém para apresentar Jesus no templo, para apresentar ao Senhor lá no templo em Jerusalém. Maria e José costumavam levar Jesus para as festas religiosas em Jerusalém. Eles criaram Jesus naquele ambiente religioso judaico, e seguindo aquela recomendação bíblica, por exemplo, que está em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E Jesus
aos 12 anos, ele foi participar de uma festa da Páscoa lá no templo. Se deslocaram de longe, de Nazaré, que ficava ao norte, até Jerusalém, ao sul, lá na Judéia, participar da festa. E Jesus, diz em Lucas capítulo 2, versículo 40, que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós vemos aqui a importância de Maria em educar Jesus nos caminhos do Senhor, em educar Jesus na palavra de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério, ele já abriu a Bíblia ali na sinagoga em Nazaré e tinha muita familiaridade com a Bíblia. Aos 12 anos mesmo, aqui no templo, ele estava discutindo com os doutores a respeito da lei, a respeito da palavra de Deus. Então, daí a importância dos pais criarem os filhos nos caminhos do Senhor, integrarem os filhos na igreja, integrarem os filhos na comunidade da fé. E a função da mãe, isso é tanto função da mãe quanto do pai. Mas a mãe tem uma função muito importante. A gente vê que Joquebede educou Moisés nos caminhos do Senhor, e mesmo Moisés vivendo no Egito, Moisés se identificou culturalmente e religiosamente com a religião judaica e não com a religião egípcia. E Maria, ela no dia a dia também, ela criava Jesus nos caminhos do Senhor. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52 diz que e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Jesus era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Portanto, minha irmã, você que nos ouve, que nos acompanha no programa Escola Bíblica Dominical em Debate, você que é mãe, saiba que você tem uma importância muito grande na formação psicológica, espiritual do seu filho, da sua filha. É muito importante a educação que o pai e a mãe dá para os seus filhos. Se Deus tem uma grande obra, uma grande chamada na vida do seu filho, da sua filha, a sua educação, o seu ensinamento vai fazer grande diferença no desenvolvimento desta chamada. Mas o nosso terceiro bloco do programa de hoje está se encerrando. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para estudar o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje. Fique conosco. Muito bem, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito de Maria, a mãe do Salvador, uma serva de Deus, exemplo de humildade. E o ponto 3 da nossa lição trata sobre o papel de Maria no plano da salvação. 3.1, Maria deu à luz a semente da mulher. Semente da mulher é uma expressão que se encontra lá no livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, capítulo 3, versículo 15. Lá está escrito, depois que o homem e a mulher pecaram, por causa da influência de Satanás, e aí o Senhor Deus diz assim: e porei inimizade entre ti, falando para a serpente, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, Satanás, e a sua semente, a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aí uma profecia, talvez aqui a primeira profecia bíblica, o proto-evangelho de Deus, como diz aqui o comentarista, já antecipando a vinda e o nascimento de Jesus, aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente, e aquele que seria a semente da mulher. E a semente da mulher, no caso, se refere a Jesus, que nasceu de Maria. Inclusive, Paulo lembra, Gálatas 4 e 5, Paulo fazendo alusão a essa profecia, ele diz: mas vindo a plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher. Então, para se cumprir cabalmente, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, hoje nós podemos clamar e chamar Deus de Abba,
pai, paizinho ou papaizinho, como é na expressão aramaica ou hebraica, mas isso só pode acontecer hoje, nós só podemos ter essa aproximação do Pai por causa de Jesus, que hoje abriu livre trânsito para que nós chegássemos e possamos chegar ao trono da graça de Deus. O ponto 3.2 da lição diz que Maria não é redentora, e aqui nós assumimos um aspecto apologético da nossa lição, apologético aqui no sentido de defesa da fé, para dizer para você que é o contrário do que se prega por aí, né? Desde alguns concílios da cristandade, que elevou demasiadamente o papel de Maria no papel do cristianismo, colocando-a como redentora, como mediadora ou como medianeira. Então é preciso que a gente tenha cuidado e reconhecer o papel que Maria tem no plano da salvação, mas ter cuidado com a mariolatria, ou seja, você dá a Maria uma adoração que não lhe é devida. Somente Jesus merece toda adoração. Afinal de contas, Paulo diz na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem algumas frases, jargões que são utilizados por aí, pastor Fábio, né? Como por exemplo, peça à mãe que o filho atende. Quer dizer, são algumas coisas que de certo modo são muito bonitas, né? Evocam a figura do feminino, a figura da mulher sagrada, mas que não tem um respaldo bíblico, hoje nós podemos orar diretamente a Deus, porque nós temos Jesus, que é o nosso Salvador. Exatamente, Jesus foi quem morreu na cruz por nós, Ele é quem foi constituído por Deus como Salvador de toda a humanidade. Nós temos que evitar extremos, nós não podemos desconsiderar a importância de Maria, mas também nós não podemos elevá-la a uma condição como se fosse uma quarta pessoa da Trindade, ou como se fosse corredentora ou mediadora. Jesus é quem é o mediador entre Deus e os homens. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o Salvador da sua própria mãe. Jesus é o Salvador da própria Maria. Maria, ela, no seu cântico, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Maria também foi salva por Deus. E Maria era mãe de Jesus como homem. E o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, somente no nome de Jesus. Ao longo da história da igreja, tem sido ensinado alguns dogmas pela Igreja Católica em relação a Maria. Na verdade, esse culto a Maria, essa mariolatria, tem um apelo sentimental muito grande, porque todo mundo ama a sua mãe, todo mundo gosta da sua mãe. O amor de mãe é o amor mais sublime que tem aqui na terra, só é superior ao amor de mãe o amor de Deus. Então a Igreja Católica aproveitou essa questão emocional, psicológica, e colou esse negócio do culto a Maria. Inclusive ensina sobre o dogma da Assunção de Maria, que Maria foi elevada de corpo e alma para a glória do céu e tal, assim como Jesus teve a ascensão dele lá em Atos 1. E não é bem assim. Maria morreu como todos os mortais e foi para o céu. Ela está lá no céu e o corpo dela está na sepultura onde ela foi sepultada, mas na ressurreição o corpo dela vai se unir à alma e ao espírito dela como os demais santos, e nós vamos também para o céu onde está Maria. Outra coisa que foi inventada pela Igreja Católica, essa questão da intercessão de Maria. O pastor Zé Roberto já falou muito bem esse ditado popular: peça ao filho, peça à mãe que o filho atende. Isso não tem a mínima base bíblica. Meu querido telespectador, minha querida telespectadora, é importante que a nossa fé seja firmada na palavra de Deus e não na tradição. A tradição é importante desde que essa tradição não entre em contradição com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa regra máxima de fé e de conduta. Então a Bíblia diz que Jesus
Jesus é quem é o nosso sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Ele está sentado à direita de Deus. Ele é quem intercede por nós. Paulo disse em 1 Timóteo 2,5 que ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Então, Maria, pastor José Roberto, foi uma mulher de Deus, uma serva de Deus, foi muito agraciada por Deus, privilegiada por ter sido escolhida a mãe do Salvador, está lá no céu, né? Também queremos ir para o céu onde ela está, porém ela não pode fazer nada por ninguém aqui na terra, porque ela não é onisciente, ela não tem condição de ouvir a oração de ninguém. Muito bem, então para concluir nós queremos dizer para você que Maria é digna do nosso respeito, da nossa consideração. Então não pense que nós evangélicos desconsideramos Maria. Muito pelo contrário, nós temos estima, nós temos apreço, reconhecemos o seu papel no plano da salvação. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela é um exemplo de mulher piedosa, de mulher serva de Deus, de mulher humilde, mas longe de nós darmos a Maria qualquer tipo de posição que venha a se colocar acima daquele que somente Jesus é digno, somente Jesus é Salvador, somente Jesus é mediador entre Deus e os homens. Muito bem, nós já estamos concluindo praticamente o nosso trimestre. Nós vamos estudar no próximo trimestre um assunto muito palpitante, que é o cremos da Assembleia de Deus. São as principais doutrinas que a Assembleia de Deus esposa, evidentemente respaldadas na Bíblia, o pastor Fábio já disse aqui, né? Quer dizer, nossa fé está fundamentada na Bíblia. Então, a razão da nossa fé é o título da revista que nós vamos estudar no próximo trimestre e que nós convidamos você já a adquirir. Nós também publicamos um livro com o título O Cremos da Assembleia de Deus. Ele foi publicado pela editora Reflexão, você pode entrar aí no site e ver www.editorareflexão.com.br, ou pode também você procurar em uma das livrarias aí e pedir para encomendar, que você vai ter o seu exemplar. Mas, pastor Fábio, o debate continua. Continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe.